Muito bom, meus amados. Hoje pela manhã, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 19. E nós vamos aqui acompanhar o primeiro dia na trajetória de Jesus na chamada Semana Santa. Foi num domingo como este que tudo aconteceu conforme o registro de Lucas. Diz a palavra do Senhor a partir do versículo de número 28. Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 28. Depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. E quando chegou a Betfagé e Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém perguntar por que estão soltando o jumentinho, respondam apenas: o Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o jumentinho exatamente como Jesus tinha dito. E enquanto o desamarravam, seus donos perguntaram: por que estão soltando o jumentinho? Os discípulos responderam: o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e a cantar enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram: Mestre, repreenda seus seguidores por dizerem estas coisas. Ele, porém, respondeu: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Até aqui, por enquanto, e que o Senhor nosso Deus, por seu Espírito, abençoe a sua preciosa palavra no nosso coração. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. E a igreja de Jesus reunida diz: amém, amém e amém. É como eu já falei para vocês, é importante, hoje é o domingo de Ramos, você sabe, não é verdade? Na tradição cristã, seja entre os romanistas, seja entre os reformados, nós temos esse primeiro dia de uma semana muito especial, é o desfecho no ministério de Jesus. Se você quiser ler a semana por inteiro, num único evangelho, Felipe, basta ir ao evangelho de Marcos. Aliás, os 4 evangelistas, de tão importante que essa trajetória de Jesus nessa semana ela é, os 4 evangelistas fazem esse registro. Como você viu Lucas aqui, Mateus no capítulo 21, Marcos desde o capítulo 11, João ali no capítulo de número 12 e seguintes. Mas no evangelho de Marcos, Mariel, é onde nós vamos encontrar esta semana, dia a dia, sendo registrada para a gente. Lá no capítulo 11, 12, 13, 14 e 15, Ricardo. E olha que o evangelho de Marcos só tem 16 capítulos. Isso significa que 31% do evangelho de Marcos está destinado a contar para a gente o que aconteceu na última semana do ministério de Jesus. De tão importante, Rodrigo, que esse desfecho é para a história de todos nós. Então, isso aqui, hoje pela manhã, é para a gente celebrar essa entrada, chamada entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. E a gente, como igreja, não pode passar pelo Domingo de Ramos sem uma reflexão, pelo menos para aquecer um pouquinho o nosso coração e nós nos organizarmos para o dia da ressurreição, que é domingo que vem, o domingo de Páscoa. Mas nós começamos
acompanhando o nosso Senhor nesta entrada na cidade de Jerusalém. Eu quero que você apenas assim viaje brevemente comigo, rapidamente, não é? Ele vem ali de Betfagé, Betânia, ele vem por ali, ele chega ao Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras, para você ter acesso ao pátio do templo, tem uma descida. E ali então é que ele vai descer, e ali então é que ele vai chegar onde no passado havia uma escadaria, e ali dava acesso ao chamado Portão Dourado. Isto aqui está cheio de simbologia, está cheio de profecia sendo cumprido em meu favor e em seu favor. Você sabe que quando nós vamos para o livro do Êxodo, lá no capítulo de número 12 do livro do Êxodo, nós vamos encontrar o exato momento em que a Páscoa judaica, ela foi estabelecida pelo Eterno em favor do seu povo e em favor de todos nós, não é? A Páscoa é esta festa cristã, a festa da ressurreição, mas quando ela foi proposta lá no passado, é porque o Senhor, nosso Deus, Ele estava operando, você sabe, a libertação do povo de Israel, que eles estavam cativos lá no Egito, e agora sob a liderança de Moisés, eles estão para sair dali. Então foi estabelecido que um cordeiro perfeito, ele não poderia ter nenhum defeito, ele seria imolado, e as famílias, de acordo com a capacidade que elas tivessem de poder depois comer daquele preparo, elas se reuniriam, não é? Mas o sangue seria colocado nos umbrais das portas, e então o anjo da morte passaria, e onde quer que houvesse este sangue marcando, aquela família estaria preservada, e consequentemente o primogênito de cada família seria preservado com vida, ao contrário do que aconteceu entre os primogênitos, dentre os filhos dos egípcios, né? Então, o Senhor, desta forma, Ele faz o seu julgamento, e com braço forte, Ele vai tirar Israel daquele cativeiro para uma libertação. Mas, pensando ainda em quando a Páscoa ela foi estabelecida, fica um instantezinho comigo, um pouco mais, para você não perder o argumento. Lá vai dizer para a gente no capítulo 12 do livro do Êxodo, que este cordeiro, nos anos que viriam, porque a partir do momento daquela libertação, Deus deixou para eles também uma espécie de memorial, uma festa, não é? Vocês devem celebrar a sua libertação. Se tem uma coisa que quem é discípulo de Jesus precisa fazer sempre com muita consciência, é celebrar a libertação que nós recebemos de Jesus. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós somos livres em Jesus, para uma vida como Deus deseja, para uma vida como Deus planejou, para uma vida cheia das possibilidades, daquela plenitude e daquela abundância que Jesus disse: eu vim para vos dar vida e vos dar uma vida plena, uma vida abundante. Mas uma das coisas que fazia parte dessa festa é de que aquela família, nos anos que viriam, eles deveriam já, desde o dia 10, preservar o cordeiro que seria sacrificado 5 dias depois. Deu para entender isso? Preservar. É por isso que quando Jesus, ele, pelo Monte das Oliveiras, sentado naquela jumentinha, e isso também é bastante significativo, porque você tem um cumprimento profético,
um cumprimento profético que está ligado ao que Deus, através de Zacarias, já deixou para todos nós. Coloque para mim, por gentileza, Zacarias 9:9. Aí a gente faz isso juntos e eu continuo falando, porque hoje esta palavra, ela tem este objetivo assim, de nos fazer pensar um pouquinho sobre o valor desta semana e sobre cada um dos dias dessa semana, mas hoje, domingo de Ramos. Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém, vejam, seu rei está chegando, e ele é justo e vitorioso, mas também é humilde, e vem montando num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Você sabe que existe isso proposto da parte de Deus, que passa por Israel e que é em favor de toda a humanidade, de um governo de Deus absolutamente estabelecido em favor de todos os povos. Essa é a nossa esperança. Quantos têm esperança em Jesus? Creem que Ele veio? Veio? Vocês creem que Ele já veio? E quantos creem que Ele voltará? Muito bem, então, da descendência de Davi, é que vem exatamente esta ideia, de que Jesus, descendente de Davi, vai se assentar no trono, na cidade santa, e governar absoluto, e todas essas coisas, elas vão se cumprir no seu tempo, mas a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, já é um apontamento para esse desfecho na história de todos nós. Só que, ao contrário do que se esperava, ele não vem num cavalo. Porque quando a gente olha para aquele momento histórico, quem montava num cavalo para guerrear era o soldado romano. O cavalo era símbolo de guerra armada, de pegar em armas. Mas Jesus, ao contrário, ele vem num jumento. O jumento é símbolo de paz, porque a proposta do céu para a vida na gente, aqui na terra, é uma proposta de paz. Quando o profeta Isaías, ele concebeu Jesus nas visões que o Eterno lhe deu, ele disse assim, a respeito de Jesus, ele é o príncipe da paz, e não tem mais ninguém nesta minha vida, nem na sua vida, que é capaz de conceder paz para o meu coração, que é capaz de conceder paz para o seu coração, e que é capaz de pacificar a nossa história, a não ser Jesus. Por isso que quando nós entramos num compromisso com Jesus, nós temos paz com Deus. Isso é Romanos. Paz com Deus. Por que eu preciso ter paz com Deus? Porque enquanto eu não estiver unido a Jesus, eu estou em rebelião contra Deus. Eu estou rejeitando a proposta de Deus. Eu estou me negando aquilo que Deus tem para a minha vida. Mas quando eu entro num compromisso com Jesus, quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu me converto a Jesus, quando o meu coração se abre para receber a vida de Jesus, quando a minha história, ela agora é afetada pela presença de Jesus, eu passo agora a estar do lado de Deus. Agora eu estou acolhido por Deus. Agora eu sou pela fé um filho de Deus. Agora eu estou no caminho com Jesus, que é um caminho que me leva sempre à presença de Deus. E desta presença eu já não posso mais me esquivar, porque é esta presença que define tudo na minha vida e na sua vida. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, mas Ele vem montado numa jumentinha. Instrumento de paz, símbolo de paz, de uma proposta de paz, de alguém que vem para me apaziguar, e de alguém que vem para me pacificar. Como a gente precisa de apacentamento para a nossa alma. Quantos reconhecem isso? Que a sua vida seja apacentada. Só Jesus pode fazer isso. Ele é o bom pastor.
E nós precisamos de ser apaziguados. A gente carrega muito potencial assim para sair brigando, para sair com força, atropelando tudo e todos. Jesus vem para nos apaziguar os nossos ânimos. Quanto que os nossos ânimos às vezes estão assim atribulados. Nós queremos guerrear contra tudo e contra todos. Mas o Senhor é aquele que tem a capacidade de me ajudar, porque só Ele pode conter-me, só Ele pode conter-me, só Ele que sabe o caminho do meu coração. Então Jesus, Ele desce sentado no jumento, e é por isso que Ele é acolhido como o rei. Eles de alguma forma estão entendendo que aquele que é da descendência de Davi está chegando para entrar para o templo. Mas isso é tão significativo, porque vocês vão se lembrar de que, alguns anos atrás, no ministério de Jesus, quando João Batista, ele, pela revelação que o Espírito Santo lhe deu, ele enxerga Jesus vindo ao seu encontro, porque João iria batizá-lo. Ele diz para todo mundo assim: ei pessoal, prestem atenção, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se por um lado, Jesus é o rei que está chegando, Ele também é o Cordeiro Pascal. No domingo, no 10º dia, para ficar guardado ali em Jerusalém até o dia do sacrifício. Deu para entender? Isso mostra para a gente que quando no domingo de Ramos, Jesus ele chega para ele entrar pela porta dourada, ter acesso ao pátio do templo, é como se o céu estivesse dizendo assim: o Cordeiro Pascal já foi separado. Ele já está chegando para ficar em Jerusalém preservado, guardado, até o dia do sacrifício. E foi por mim e por você. Pense em alguém que tinha absoluta consciência de tudo que estava por acontecer na sua história. Absoluta consciência. Quantos estão comigo ainda? Preste atenção. Eu e você fomos chamados para nós estarmos absolutamente conscientes no nosso dia a dia de quem nós somos, de qual é a nossa missão, do que é que nós somos feitos, a quem é que nós servimos. E porque nós servimos quem nós servimos, é que nós vivemos como nós vivemos. Jesus mostra isso para a gente em tudo que aconteceu com Ele. Não tem nada que faça parte da vida de Jesus, do dia a dia de Jesus, que não esteja ligado a uma profunda consciência de tudo que na vida dele estava se cumprindo, através de cada detalhe registrado nas Escrituras Sagradas. Então ele vem no jumentinho, uma proposta de paz. Você sabe, tem ali, aqui neste texto, as pessoas colocando os seus mantos no chão, para que Jesus pudesse passar. Lá no 2º livro dos Reis, quando o rei Jeú, ele foi também ungido, e para ser acolhido como rei, em favor do povo de Israel, a gente já via essa tradição de se colocar os mantos para que o rei pudesse chegar, para que o rei pudesse entrar, para que o rei pudesse passar. Então, quando aqui também o povo faz isto, é uma sinalização de que eles estão reconhecendo: o rei está chegando, num jumentinho. Você sabe que quando Salomão, lá no livro dos Reis também nós vamos encontrar isto, quando Salomão, ele foi declarado rei, o seu pai Davi, já bastante idoso, ele também participou deste momento, nessa transição, nesta sucessão. E sabe como foi que o Salomão também, ele entrou para poder efetivamente ser declarado rei? Num jumentinho. E você sabe
Jesus, descendência de Davi, tem toda uma história sendo contada. Aquilo que aconteceu antes aponta para tudo que viria depois. Então, quando Jesus, ele desce por esse caminho vindo dos Montes das Oliveiras para acessar aquela escadaria e entrar pelo portão dourado e dar no pátio do templo, há um cumprimento profético de tudo o que foi estabelecido, para que eu, você, mas desde então, para que eles também não tivessem dúvida, sabe de uma coisa? De que Deus está no absoluto controle da história. Nós nunca podemos perder essa percepção. Deus está no absoluto controle da história. O rei está chegando, o cordeiro pascal que vai ser sacrificado está entrando para ser guardado e preservado, por assim dizer, até o dia do sacrifício. E sabe qual que é o clamor desse povo? Salmo 118, por gentileza, filhinha, versículos 25 e 26, se eu não me engano. Vamos ver se eu acertei. E se a gente erra, a gente pede desculpa, né? Salmo 118, versículos 25 e 26. Tem uma expressão ali. Ó Senhor, por favor, salva-nos. Ó Senhor, dá-nos sucesso. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós os abençoamos da casa do Senhor. Essas duas expressões são bem importantes, porque aqui no Evangelho de Lucas nós não encontramos tudo isso. Mas você vai encontrar, Mateus, Marcos, João, uma outra expressão. Quantos já escutaram a expressão Hosana? Hosana, vamos dizer assim, Hosana, Hosana. Sabe o que significa Hosana? Sabe? Quem sabe? Hosana significa salva-nos, ó Senhor. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Salva-nos. Você está entendendo que esse povo que está recebendo Jesus, eles estão pedindo a Ele, salva-nos, Jesus. Bendito é o que vem em nome do Senhor, que venha o Rei do reino, que venha o reino e que Ele seja estabelecido sobre nós. O olhar que eles tinham, preste atenção, o olhar que eles tinham era obviamente que Jesus tomaria o trono, que Jesus tomaria o governo, que Jesus os libertaria do Império Romano, os libertaria do estado de coisas em que eles estavam, pagando pesados impostos, submetidos ao Império Romano. Havia todo um clima de nacionalismo entre os judeus que vai desembocar muitos anos depois, no ano 70, na destruição de Jerusalém, e não vai restar pedra sobre pedra, conforme Jesus inclusive vai declarar. Mas neste momento, eles estão olhando para Jesus e eles estão pedindo socorro. Salva-nos. Bendito é o Senhor que vem em nome do Senhor. Que venha o teu reino. Eles estão clamando por Jesus. E Jesus então, ele está chegando para iniciar uma semana que vai desencadear exatamente no seu sacrifício por mim e por você. Que vai desencadear exatamente naquele momento sem o qual não haveria esperança nem para mim nem para você. E não haveria esperança para nenhum dos nossos. Pense em alguém que você ama e que ainda não chegou lá. E que ainda não alcançou o que nós já alcançamos, e que ainda não entendeu o que nós já entendemos, e que ainda não está em Jesus Cristo como eu e você, como nós estamos. Pense nessa pessoa, não haveria esperança para essa pessoa, não fosse o Senhor Jesus ir até o fim, e Ele foi até o fim, porque Ele vai dizer: a minha vida ninguém a tira, eu a dou, eu a dou. Eu a dou. O João ele vai registrar isso para a gente. Porque Deus deu o seu Filho unigênito. Ele deu. É doação. Então, quando nós, hoje pela manhã, paramos um pouquinho só para irmos para esse texto e pensarmos a nossa fé, nós devemos seguir dizendo assim: Hosana, Hosana. Então tem um clamor aqui. Hosana, Hosana,
Hosana, salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Eu preciso continuar sendo salvo do que eu sou capaz de fazer da minha vida. Por isso que eu preciso continuar comprometido com Jesus. Quantos escolhem isso hoje pela manhã? Seguir comprometidos. Esta é uma semana em que especialmente, e não só nesta semana, não vamos assim transformar esta semana numa semana diferente das outras, mas abrir esta semana hoje aqui pela manhã, pensando nestas coisas, nos ajuda a nós fazermos dessa semana uma semana de maior reflexão. Quem sabe, para a gente se reorganizar, nós já estamos no mês de abril. Em 4 meses, os 3 que ficaram para frente, que ficaram para trás, esse que nos aponta para frente, muita coisa já aconteceu. Quantos vieram processos difíceis já nesses 3 primeiros meses? Processos difíceis. Muita coisa aconteceu. Então chega um momento que a gente precisa se reorganizar para a vida. Então é um bom momento de a gente parar para pensar. O Senhor, Ele percorreu esse caminho pleno, percorreu por mim, para que eu viva uma vida plena, uma vida cheia de possibilidades, e eu não posso permitir que estas coisas, que são as demandas da minha história, que são as lidas do meu dia a dia, que são as frustrações, decepções e tanta coisa que acontece em meio aos meus relacionamentos, eu não posso permitir que isso cale a minha voz, que isso me impeça de seguir vivendo para Jesus com tudo o que eu posso. Porque aqui, nessa declaração desse povo que assim recebeu Jesus, tem 2 coisas: Hosana, mas também tem essa expressão paz e glória nas maiores alturas. Então tem clamor e tem exaltação. Por um lado a gente pede ajuda, e por outro lado a gente adora. Deu para entender? Como é que a gente deve levar a nossa vida? Por um lado, seguindo pedindo ajuda. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. E por outro lado, adorando, agradecendo, exaltando, e em tudo, declarando que Jesus é Senhor e que nós estamos abençoados pela presença dEle na nossa vida. Quantos estão abençoados pela presença do Senhor nas suas vidas? Mas como eu estava dizendo, nada deve nos impedir de prosseguir naquilo que faz parte do nosso chamado. E é por isso que o texto que nós lemos diz que alguns dos fariseus que estavam ali disseram assim: viu, Jesus? Fala para todo mundo se aquietar. Fala para cessar esse burburinho. Fala para cessar essas declarações a seu respeito. Eles estavam por aqui com Jesus. É a semana em que Jesus vai ser traído. É a semana em que o sinédrio vai tomá-lo, levar para a casa dos sumos sacerdotes, para ali ele sair com uma sentença de blasfemo, para ser entregue às autoridades locais e para ele ser sentenciado à morte pelo crime de sedição contra o governo romano. Esses religiosos, eles já não suportavam mais a presença de Jesus, e um dos evangelistas vai dizer que eles estavam com inveja de Jesus, porque o povo seguia Jesus e já não mais os levava em conta. Então eles vão dizer para Jesus fazer calar o povo, mas Jesus responde para eles no versículo 40, se eles se calarem, as pedras clamarão. Você entende isso? Sabe o que Jesus está dizendo? O que está acontecendo hoje, nada e nem ninguém, nunca mais na história da humanidade vai poder conter. Amém. Não se pode conter o que está sendo desencadeado desde hoje. É por isso que nada e nem ninguém pode comprometer a obra que Deus começou na sua vida, meu irmão. Jesus declarou: as pedras vão clamar. Então, quando tudo não nos ajudar, quando tudo quiser dizer não para mim e para você, Jesus continuará dizendo sim, 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 clame, clame,
proclame e aconteça, porque ninguém pode parar a obra que Deus começou na minha vida e que Deus começou na sua vida. Isso aqui é muito significativo. Muito significativo. Você sabe que tem uma profecia que também se cumpriu muito tempo depois. É uma profecia que está lá em Ezequiel, no capítulo 44. Eu estou assim praticamente terminando a mensagem. Os meninos e as meninas vão chegar aqui também para que nós possamos ter mais uma canção daqui a pouquinho, tá bom? E nesta profecia diz que essas portas douradas, escute-me por favor, essas portas douradas pelas quais Jesus entrou, não eram, estão comigo? Fiquem comigo, que agora vem a parte importante, a entrega da mensagem. Que nessas portas douradas pelas quais Jesus entrou, não era o acesso em que o povo normalmente entrava para o pátio do templo. Até hoje, lá em Jerusalém, existem as escadarias antigas. O templo foi destruído. Na região onde o templo de Jerusalém já existiu, hoje tem uma mesquita, está lá. Mas o pátio do templo está lá. E você tem, quando você desce do Monte das Oliveiras, aquele caminho que não é original, mas você tem aquele caminho. E quando você chega lá, pertinho do que seriam os portões dourados, a gente precisa lembrar que por esses portões dourados, 3 coisas aconteciam. Primeiro, era por ali que o Cordeiro Pascal entrava. Por isso que Jesus entrou por ali. Segundo, quando o Cordeiro Pascal ele era imolado, era chamada ovelha vermelha. O sumo sacerdote saía por ali com as cinzas que sobraram daquele processo de queimar o que sobra da carne. E aí então estas cinzas, o sumo sacerdote saía por aquelas portas e lançava aquelas cinzas, dizendo assim: por intermédio do sacrifício dessa ovelha, Deus purifica o seu povo. Mas também por aquela porta, a porta dourada, o chamado bode expiatório saía. E é simbólico porque uma vez por ano, esse bode expiatório saía e ele era levado para fora da cidade. E lá ele era sacrificado. E quando ele era sacrificado, isso liberava da parte de Deus um perdão para o seu povo. Então é extremamente significativo que Jesus tenha entrado por esta porta. O povo subia pelas escadarias. É um acesso praticamente exclusivo do sumo sacerdote. Mas estas portas, muito tempo depois, elas foram fechadas. Foram fechadas por um sultão. Lá em Ezequiel, tem esse texto, capítulo 44, versículos de 1 a 3, dizendo que estas portas um dia seriam fechadas e permaneceriam fechadas, até que de novo o Rei da Glória pudesse vir e acessar. Quando esse sultão muçulmano um dia fechou aquelas portas, ele nem sabia que ele estava cumprindo uma profecia bíblica. E sabe o que mais eles fizeram? Eles colocaram ali, quando chega aquela rua que vem do Monte das Oliveiras, que dava acesso para aquela escadinha, que dava acesso para as portas douradas, por onde as pessoas entravam, por onde Jesus entrou e teve acesso ao pátio do templo, eles fizeram um cemitério muçulmano ali. Sabe por que fizeram um cemitério muçulmano? Porque o judeu, principalmente quando ele é da tribo de Levi, um sacerdote criado dentro aqueles que servem na casa de Deus, ele não pode se contaminar passando por um cemitério. Eles jamais na sua vida, eles podem entrar no cemitério. Então, os muçulmanos fizeram esse cemitério exatamente para tentar, na força da intenção humana, impedir qualquer cumprimento das profecias que eles também conhecem em relação ao final de todas as coisas. Veja como, meus amados, não tem nada que acontece na história de todos nós que esteja fora do controle das mãos de Deus. Isso traz segurança para o seu coração. Isso traz resposta de Deus para a sua vida.
de que o Senhor está no controle de todas as coisas, que aquele mesmo Deus que um dia falou, Ele fez tudo acontecer, das coisas que já precisavam acontecer, e as coisas que estão por vir ainda serão uma resposta do céu para a vida de todos nós. Por isso que nós temos esperança em Cristo Jesus. Por isso que quando nós sepultamos os nossos, e nós dizemos assim, agora eles descansam no Senhor, na esperança da ressurreição, é nisso que está o nosso consolo, é só nisso. Porque a gente sabe que o dia vai chegar, em que o nome de cada um desses o Senhor vai pronunciar, e eles ressuscitarão. Assim como qualquer de nós que partirmos antes do arrebatamento, nós ressuscitaremos. E se nós estivermos por aqui, eles serão ressurretos, e nós subiremos, e seremos transformados, e na glória nós nos encontraremos, e nos assentaremos na mesa da festa das bodas do Cordeiro, do Senhor que vive eternamente. Que vive eternamente. Mas eu queria convidar você para se colocar de pé, para que nós possamos cantar uma canção juntos. Mas se por um lado a gente tem esse caminho de clamor, e nós temos um caminho de adoração. O texto aqui de Lucas conta para a gente, versículo 41, Lucas 19, 41. É bem rapidinho mesmo. Que quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho da paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto aos seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros, e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Jerusalém nem sempre foi a capital de Israel. Foi Davi, bem lá atrás na história, quem a conquistou. E ela passou, portanto, a ser chamada a cidade de Davi. Quando nós cantamos agora de pouco, sobre a alegria de toda a terra, é uma referência bíblica à cidade de Jerusalém, onde está o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, onde Ele foi sacrificado, fora dos portões da cidade, porque Jesus, por enquanto, não se assentou no seu trono real, Ele se assentou lá no Gólgota. O discurso real de Jesus foram as chamadas 7 palavras da cruz. Eles queriam um discurso de um rei, mas lá na cruz Ele a proferiu. Lá foi o seu trono, por enquanto. Lá foi o lugar da sua glória, por enquanto. Lá foi o lugar do desfecho em favor de todos nós, por enquanto. Mas Jesus, quando olha para Jerusalém, Ele diz assim: vocês têm tudo para entender o que está acontecendo aqui, mas vocês não alcançam. Vocês têm revelação, vocês receberam como oráculos de Deus tudo o que vocês poderiam e precisavam saber para serem uma bênção para o mundo inteiro, mas vocês se recusaram e me rejeitaram e me entregaram para ser morto. Aquele mesmo povo, alguns dias depois, crucifica-o, crucifica-o. Muitos deles que o receberam como rei, que disseram hosana, glória, crucificam. E Jesus chora por esse estado de coisas na vida de muita gente. E nós também precisamos, com toda a consciência que a gente carrega, sermos intercessores. Mas tem que nos levar ao pranto, tem que nos levar ao choro. Talvez você não seja muito de chorar, mas nós deveríamos aprender a percorrer esse caminho e a nos lembrarmos que o Rei da Glória
Ele chorou. E chorou em favor de todos aqueles que não alcançavam e que ainda não alcançam o propósito de Deus para as suas vidas. Nós estamos aqui abençoados, nós dissemos mais de uma vez, estamos abençoados aqui. Mas quantos ainda não se renderam para Jesus? Ainda não se entregaram para Jesus? E Deus está perguntando com quantos eu posso contar para alcançá-los. Está perguntando com quantos eu posso contar para alcançá-los. Eu posso contar com a sua oração. Eu posso contar com a sua intercessão. Você pode começar a se colocar na minha presença e a chorar por essas vidas. Nós precisamos clamar pelo Brasil. Nós precisamos clamar pelas nações. Nós precisamos clamar por aquilo que causa inconformismo, aquilo que a gente sabe que é injustiça, do qual nós somos como gente nesse mundo capazes de cometer na nossa nação e fora. Nós precisamos clamar, sabe por quem também? Por aqueles que já estiveram entre nós e que hoje estão de novo descaracterizados. Eles abandonaram a fé em Cristo Jesus e se permitiram de novo a retornar e a regressar para um estilo de vida que não faz parte daquilo que Deus tem para eles. Nós precisamos não só clamar, mas nós precisamos sermos instrumentos, porque as pedras clamam, e nós somos essas pedras que clamam, pedras vivas. Tem um alicerce. Eu, Tavinho, a Lili, Dona Laília, a Karine, cada um de vocês, o Espírito Santo está encaixando no outro, entendeu, Otávio? Ele pegou-me como uma pedra viva, pegou você como uma pedra viva, Ele sabe encaixar direitinho, e a casa de Deus está sendo construída, entendeu? E nós clamamos, e Ele vai salvando mais alguém, e vai trazendo, e vai encaixando, e esta morada eterna vai ficando linda, magnífica, esplêndida. E nela o Senhor habita. Esse é o propósito de Deus. Olha, que o Senhor nesta semana te dê muitas oportunidades com os seus, para você clamar, à mesa com os seus, para você compartilhar. Que a expressão do seu rosto seja uma expressão de Jesus esta semana para muitas pessoas com quem você vai se encontrar. Que o seu coração pulse e palpite, e que em algumas expressões de ir ao encontro de muita gente com quem você vai ser numa oficina, vai ser às vezes lá no clube, onde você faz a sua academia, onde você vai praticar um esporte, ali na venda do seu bairro, aqui no posto, para você abastecer. Tudo faz diferença. Tudo faz diferença. A maneira como você permitir o Espírito de Deus se manifeste na sua vida, vai dar lugar para que o Rei, Ele possa também alcançar o coração dessas pessoas, porque foi por isso que Ele veio. Quantos querem se consagrar hoje pela manhã ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores? Esse altar está aberto caso você queira chegar, e se você não deseja, cante conosco essa canção, faça isso de todo o seu coração. Vamos servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.